Hoje é dia de mais um Reddit do Medo. Aquele quadro em que eu conto histórias pra vocês, sombrias, macabras, que a gente viu lá no Reddit. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Oi, gente. Não precisei falar. Fala oi, Vitor. Pois é, hoje eu tô esperto. Hoje eu não esqueci, gente. Hoje a gente resolveu fazer como nos primórdios. O Reddit não tem um tema, são histórias variadas de perrengue. São histórias de perrengue. E se você também tiver histórias de perrengue, histórias assombradas, histórias ali que te dão certo medinho, manda pra gente no contato na terradomedo@gmail.com pra gente contar aqui no História dos Inscritos. E eu tô gostando que o povo tá mandando. Já tem história pra 2 vídeos. E são histórias, gente, incríveis, que a gente adora ler. Antes de começar, já deixa aquele like bonitinho aqui embaixo. E dá uma olhadinha nos nossos programas de apoio. Aqui no YouTube nós temos o Seja Membro e a gente também tem o Apoia-se. Caso você queira, caso você possa, ajuda muito a gente quando você contribui. Gente, esse Reddit vai ter alguns barulhinhos, tá? Porque tá tendo obra aqui do lado. Mas, vamos lá pras historinhas. Vai dar tudo certo. A primeira história chama-se O Assobio. Tudo bom? Era 2005, eu tinha lá meus 20 e poucos anos e eu morava num lugar que tinha vários prédios espalhados. Tinham prédios do lado do meu prédio, tinham prédios na frente, então eram muitos edifícios. E nessa época eu trabalhava integralmente no comércio. E eu saía muito com meus amigos, gente, eu era muito animada, eu saía direto. Então eu tava sempre indo e vindo, eu chegava e ia embora em horários aleatórios. Até que um dia eu comecei a perceber que eu tava ouvindo assobios. E era sempre, independente do horário. Eu chegava, aí eu tava ouvindo o assobio. Eu saía de casa pra ir trabalhar, assobio. Eu voltava depois de sair com meus amigos, assobio. Independente da hora, eu ouvia. A minha vaga do estacionamento, onde eu deixava o meu carro, era muito longe da porta do meu prédio. E não tinha árvores, não tinha nada que tampasse, assim, a minha caminhada. Então, sempre que eu saía do prédio e ia pro meu carro, eu saía do meu carro e vinha pro prédio, eu ficava completamente visível pra quem quer que fosse. Apesar disso, eu não conseguia ver ninguém, porque, como eu disse, eu tava cercada de prédios. Por exemplo, o prédio da minha frente ficava bem distante, assim, e tudo que eu via quando eu olhava pros prédios vizinhos eram quadradinhos pretos. Não dava pra ver ninguém, às vezes eu via cortinas, mas eu não conseguia ver claramente ninguém. Isso foi acontecendo por alguns meses, assim. Cada vez mais eu tava com medo de entrar e sair do meu prédio. Eu ouvia esses assobios, às vezes eram assobios longos, às vezes eram curtinhos, às vezes eram mais altos ou eram mais baixos, mas eles sempre estavam lá. Quando minha namorada me visitava, ela não ouvia o assobio. Então, assim, só eu ouvia? O que tava acontecendo? Eu comecei a me sentir um alvo mesmo. Eu até pensei em mudar algumas vezes, sabe? Algumas vezes eu, em vez de estacionar na frente do meu prédio, eu estacionei atrás. Mas não adiantou de nada, porque os assobios continuavam. Daí teve um dia que eu fui pro meu carro, gente, cheguei lá, tinha um bilhetinho no para-brisas. E tava dizendo assim: olha, eu prometo que eu não sou um stalker, mas eu te vi por aí, te achei linda e quero super te conhecer, tá aí o meu número de telefone. E, gente, durante essa notinha, que era uma coisa pequena, essa pessoa jurou umas 3 vezes que não era um stalker. Eu fiquei apavorada, né, gente? Porque na mesma hora eu percebi que era a pessoa que tava ali assoviando pra mim. Então essa pessoa tava me vigiando. Eu peguei esse bilhete na mesma hora e levei até a síndica do meu prédio, né? Vocês não vão acreditar. Na hora que eu mostrei o bilhete pra ela, contei que eu tava ouvindo uns assovios tinha uns meses já, ela falou pra mim que eu deveria ficar lisonjeada, que eu tinha que ficar feliz por ter alguém me desejando, alguém querendo me conhecer. Eu tentei explicar pra ela que não era pra eu me sentir lisonjeada, era pra eu ficar aterrorizada mesmo, porque tinha uma pessoa me observando entrar e sair do prédio em horários completamente aleatórios. Mas aí ela falou pra mim que não teve nenhuma outra reclamação desse tipo, então era só pra eu ficar de boa, porque tava acontecendo só comigo, então. E claro que eu devia atribuir isso a uma pessoa que estava apaixonada por mim, que queria me conhecer. Ela chegou a dizer, inclusive,
que eu devia ficar mais em casa. Eu não tinha que sair tanto, porque às vezes também eu tava procurando, né, gente? Porque eu tava saindo demais, então a pessoa já tava sabendo ali quando eu ia sair. Depois de um tempo, eu e a minha namorada, a gente tinha terminado e eu comecei a sair com um cara. E quando esse cara começou a ir lá em casa, parece que os assobios pararam. Mas eu ainda tinha aquela sensação de estar sendo observada, eu não sei explicar. Até mesmo quando esse cara tava comigo, tá? E ele mesmo disse que ele também tinha essa sensação, então não era só eu. Depois de um tempo eu acabei me mudando, porque sinceramente eu não vou ficar gastando meu dinheiro suado de aluguel pra um lugar que não tá nem aí pra minhas reclamações. E sinceramente isso ainda me frustra muito, mesmo tendo passado vários anos. Fim da primeira história. Uma historinha regada a machismo pra gente começar. O que vocês acham? Coisa boa. Já fiquei com ranço dessa síndica, gente. Eu não aguentaria. Não, gente, sinceramente. É porque, quando fala síndica, eu já remeto a uma pessoa mais velha. E eu remeto a antiga síndica do meu prédio, que eu morava em outro lugar aqui em Juiz de Fora. Vitor até já deu uma risadinha porque sabe quem é. Gente, a síndica era o capeta. Nossa, você achava a dona do prédio. A dona do prédio. E, tipo assim, o que ela falava tava certo. Era tipo essa síndica dessa história. Não, é porque você tem que se sentir lisonjeada. Entendeu? Porque, cara, tem um cara apaixonado por você. Gente, não existe isso, tá? Existe uma coisa chamada polícia, que aí você vai e faz um BO, alguma coisa, porque, sinceramente, eu fiquei apavorada só de imaginar essa situação. Não existe isso de, você tem que se sentir lisonjeada. Até mesmo quando eu tava contando a história em primeira pessoa, eu não tava conseguindo falar sério, eu tava tendo que ser irônico, porque não é possível. E assim, parece muito louco, mas são coisas que acontecem mesmo, sabe? Até hoje, o machismo ainda tá impregnado na gente, assim, sem a gente perceber. E acaba que a gente reproduz esse tipo de coisa sem perceber mesmo. Às vezes a síndica dessa história tava acreditando de verdade que, nossa, que bom que tem alguém apaixonado por ela, sabe? Nossa, Gina, dessa forma? Não, assim, loucura. Ela ainda morou meses nesse prédio, aturando esses assobios, Vitor. Eu não ia ficar... Não sei, né? Às vezes não dá pra gente se mudar assim do nada. Não tem como sair do nada. Nossa, mas eu ia ficar morrendo de medo de chegar sozinha, ir embora sozinha, porque, gente, é uma situação aterrorizante. Até quando tá assim, só o assobio, aí você fica assim, pensando, será que realmente eu tô ouvindo isso? Né? Você fica se questionando ali. Só que depois do bilhete não tem jeito. Não tem jeito. Correndo, não tinha como não. Mas é, gente, se isso acontecer com vocês, é polícia, é BOzinho na boa ali. Mas, enfim, nesse clima de animação, a gente vai pra segunda história. E se você não deixou aquele like, deixa agora. Eu trabalhava num escritório pequeno ali, que tinha uns 5 funcionários. Teve uma vez que eu desci o corredor pra ir no banheiro. E quando eu cheguei lá no banheiro, eu pude ter certeza que eu ouvi alguma coisa que pareciam passos vindo do telhado. Não tinha mais ninguém comigo no prédio, e era um prédio ali de 1 andar, gente. Era uma coisa pequenininha mesmo. Então, ouvir esse barulho significava que tinha alguém andando lá em cima. Eu saí do banheiro e fiquei andando ali um tempo pelo prédio, me sentindo estranha, porque eu tinha certeza que eu tinha ouvido um barulho vindo lá de cima, mas eu tava sozinha ali, não tinha ninguém, então eu não tava entendendo o que era aquilo. Mas depois ficou tranquilo ali pelo resto da tarde. Daí teve uma vez que eu tava ali na cozinha e eu pude jurar que eu ouvi um negócio que eram passos, assim. Era um barulho de passos. Não tinha jeito. Só que não era na cozinha em si. Era como se fosse no corredor que levava à cozinha. Mais uma vez eu comecei a andar ali pelo prédio, vendo o que estava acontecendo. E, gente, dessa vez eu senti um arrepio. A minha pele arrepiou mesmo de tanto medo que eu tava sentindo. O tempo ali de intervalo entre essas experiências era ali de 4 meses. Aí um dia eu tava com meus colegas de trabalho e eu perguntei se eles já tinham ouvido algum barulho estranho no prédio e tal. E, gente, curiosamente, eles me falaram que ouviam realmente barulho, parecia que tava vindo do telhado, mas não sabia muito bem explicar o que era. Daí teve um dia que eu tava na cozinha lavando minha caneca do café e eu olhei pro lado de fora. Quando eu olhei, gente, tinha um homem parado, parecia ser bem jovem assim, era alto, magro, e ele tava olhando
bem desconfiado ali pra direção do estacionamento. E lá tinham aquelas janelas que a pessoa que tá do lado de fora não consegue ver do lado de dentro e do lado de dentro a gente consegue ver perfeitamente lá fora. Nesse momento, 2 colegas meus estavam saindo pra ir embora, mas o meu supervisor ainda tava na sala dele e tal. E, gente, quando os meus colegas chegaram no estacionamento, eu vi esse cara correndo, desesperado e subindo a escada que ia pro telhado. E olha, eu não sabia que era humanamente possível alguém subir tão rápido uma escada como ele estava subindo. Na mesma hora eu fui na sala do meu supervisor e falei o que eu tinha acabado de ver. Claro que a gente não foi lá em cima, a gente ligou pra polícia e 2 viaturas chegaram lá. Gente, vocês não vão acreditar. Simplesmente a polícia pegou uma pessoa morando lá em cima do terraço. E esse cara tinha montado ali uma mini casinha mesmo. Tinha fogão elétrico, tinha comida espalhada, assim, escondida pelos lugares, em pequenos sacos. Tinha uma barraca, um varal de roupas. Eu fiquei muito assustada nessa hora, de imaginar que tinha alguém morando no terraço, gente, no telhado do meu prédio. Eu fiquei muito assustada a ponto de passar mal do estômago, porque eu fiquei mal pela pessoa, porque imagina, você ter que se sujeitar a morar no telhado de um prédio, escondida, mas ao mesmo tempo, eu fiquei com medo de encontrar essa pessoa no meio do caminho e ela fazer alguma coisa comigo. Ele foi embora. E depois disso, eu me recusei a trabalhar em qualquer lugar que eu tivesse que ficar sozinha por muito tempo. Fim da segunda história. E, gente, a gente já trouxe um vídeo sobre isso aqui, né, Vi? A gente vai deixar o vídeo aqui no card e o link aqui pra vocês assistirem. Mas, basicamente, é isso. Pessoas que arrumam um jeito de morar ali porque elas não têm uma outra opção. Elas não têm um lugar pra morar. E, nesse caso, especificamente, eu vi muito que é isso, assim, o cara não tinha um lugar pra morar e ele encontrou um lugar ali escondidinho, sabe? O que é aterrorizante, você imaginar que você pode encontrar uma pessoa estranha enquanto você tá indo imprimir uns documentos ali de boa no seu trabalho, sabe? E esses casos, assim, podem ser bem assustadores. No vídeo que a gente trouxe os casos bem assustadores mesmo, e a gente fica se perguntando, seria pior se fosse na casa dela, tá? No prédio do trabalho, não é muito da alçada dela ali, ela não tem... Não é ela que vai ter que resolver essa questão, entendeu? O bom é que ela não dorme ali. Exato, entendeu? Se você dormir com uma pessoa estranha ali na casa, né, depois fica sabendo, pra mim é pior. Exatamente, porque lá ela tá sempre atenta, assim, ela pode se distrair com o trabalho, mas ela vai estar acordada, ela vai estar vendo o que tá acontecendo, tanto que ela que viu o cara lá fora do estacionamento. Então, assim, poderia ser pior. É aquele ditado, sempre tem como piorar. Vamos então pra última história. E se você não tiver inscrito nesse canal, confere aqui, dá aquela inscriçãozinha, que se você tá gostando desse vídeo, você vai gostar dos outros também. Essa história aconteceu lá em 2016, era Dia dos Namorados. Eu e minha namorada, que agora é minha ex, a gente decidiu sair pra jantar, né, pra comemorar o Dia dos Namorados mesmo. E depois disso, a gente foi pra uma praia, à noite mesmo, pra caminhar. Gente, eu adoro caminhar na praia à noite. Adoro. Eu não sei o que é, eu acho que é essa atmosfera, sabe? Essa tranquilidade. Então é uma coisa que eu gosto muito. Só que nesse dia foi diferente. Eu estacionei o carro num estacionamento que as pessoas geralmente não colocam o carro lá. Era um estacionamento mais distante ali do Farol, do Pier, desses pontos turísticos ali da praia. Por que eu decidi parar lá, gente? Porque era Dia dos Namorados. Eu e a minha namorada, a gente queria ali uma certa privacidade, ficar uma coisinha meio a sós. Eu estacionei o carro de ré, de frente pra estrada que a gente veio e tal. E só pra lembrar, assim, o estacionamento fica numa pequena inclinaçãozinha, assim, sabe? A gente tava lá, ouvindo música, tranquilo, de boa. Aí eu tava ali contando pra ela umas histórias assustadoras que eu via no Reddit, que eu vi no YouTube. Aí a gente tava lá por coisa de meia hora, assim, quando a gente viu 2 faróis se aproximando da gente. E eram faróis de caminhão. E assim, o caminhão tava vindo bem rápido. No começo, eu fiquei de boa, porque eu já vi muita gente acelerando ali naquela estrada. O pessoal mete o pé mesmo. Só que eu comecei a ficar assustada quando eu vi que ele não tava diminuindo a velocidade e ele tava vindo em direção ao estacionamento. Na mesma hora, eu falei ali pra minha namorada se sentar de uma forma que
o pessoal do caminhão não visse a gente, sabe? E eu já coloquei ali a minha chave na ignição, porque qualquer coisa eu já ligava o carro e saía correndo. Por quê, gente? Pesquiso muitas histórias de crimes reais, pesquiso muitos filmes de terror, vejo muitos filmes de terror e, sinceramente, eu não tava afim de ser a próxima vítima de um novo Zodíaco. Eu e minha namorada, a gente já tava ali que não passava nem sinal de 5G. E aí, gente, o caminhão passou pela gente, correndo assim, e parou na vaga mais próxima da areia da praia, que ficava assim, uns 50 metros de distância da gente. Nesse momento, 3 homens desceram do caminhão e foram correndo em direção à água. E eles estavam ali gritando e tal. E como passava já das 9 horas da noite, quando eles foram se afastando mais um pouquinho, eles já sumiram ali naquela escuridão. Eu e minha namorada, a gente deu o quê? Aquela respirada, porque a gente já ficou mais tranquila, porque a gente pensou que era ali um pessoal que tava querendo curtir e a gente ficou mais de boa. Só que poucos minutos depois, pouquíssimo tempo depois, os homens voltaram correndo pro caminhão, entraram e meteram o pé, aceleraram e a gente não viu mais eles. A gente já tinha conversado o suficiente sobre fantasmas, sobre histórias de terror, então a gente decidiu ir embora. Na manhã seguinte, eu fui pro trabalho normalmente e tava conversando com um colega meu. Daí eu contei o que tinha acontecido, que eu achei muito esquisito. E aí ele pegou o celular na mesma hora pra pesquisar sobre alguma coisa que tivesse relacionada a isso. E imediatamente ele encontrou uma notícia. Um homem tinha sido esfaqueado naquela praia que a gente tava. E isso aconteceu tipo umas 9h15 da noite. E ele foi esfaqueado, gente, por 3 homens. A vítima tinha por volta dos seus 20 anos, assim. A minha teoria é de que aqueles homens que a gente tinha visto eram os responsáveis pelo crime, e aí eles estavam correndo bastante pra não serem pegos, e aí eles entraram no mar pra limpar qualquer vestígio de sangue. Fim da terceira história. Não sei por que eu fiz isso, mas vai ficar assim. Gente, essa história eu amei, que tem várias referências, né? Referência de Reddit, de história no YouTuber, de crimes reais, tudo que tem aqui na Terra do Medo. Se identificou. Me identifiquei, gente. Só que o que acontece? Essa história com certeza é gringa, tá? Se fosse aqui no Brasil, a gente não fica em lugar deserto depois de 9 horas da noite, porque tá escuro e pode dar merda, né? Vacilou na primeira regra do rolê ali. Mas, gente, a gente já contou algumas histórias, assim, de coincidência. Tem uma que acontece na praia, inclusive, também. A gente já contou em um Reddit. E, assim, pode ser, como pode não ser também, os assassinos desse cara que foi esfaqueado, né? Podiam ser 3 adolescentes que estavam correndo, mas adolescente de caminhão não combina muito, né? Adolescente dirigindo caminhão. Ué, não sei, ó. Não sei, a gente não sabe. Às vezes... Adolescente dirigindo não combina na cidade, porque precisa de ser maior de idade pra dirigir, né? Lá nos Estados Unidos, não, 16 anos. O problema é deles. O problema é deles. Mas, enfim, eu acho que é muita coincidência se não foi isso, sabe? Essa teoria que essa pessoa falou, mas pode ser. E não é estranho, assim. é estranho. E eu morreria de medo. Imagina, você tá na praia ali com seu namoradinho e de repente vem um caminhão com a luz, né, na sua cara ali. Um acelerador no talo. Nossa, eu não ficaria ali, não. Não, eu também não. Tanto que elas foram embora, né, gente? Porque quem tem não, medo. Mas elas ainda ficaram. Ficaram, mas não sei, eu achei perigoso como um todo, sabe? Ficar na praia à noite, deserto, acho complicado. Porque assim, independente se esses meninos forem ou não os assassinos, pensa assim, você tava num lugar e no dia seguinte você descobre que teve um assassinato naquele lugar. Tipo, do seu lado, assim... Próximo de você, alguém tava sofrendo alguma coisa. É assustador de qualquer forma, sendo eles ou não, sabe? E aí, gente, como a gente já disse, se vocês tiverem histórias, mandem pra gente. E pode ser história nesse nível, assim, que são perrengues que vocês passaram, mas que não precisa ter a ver com fantasma também, né? Às vezes o terror tá na vida real também. São encontros assustadores. São encontros assustadores. Histórias de furebes na mão, sabe? Às vezes a gente passa por umas coisas que não tem a ver com fantasma, né? Várias vezes, inclusive. Fantasma é raridade. Fantasma Eu espero. É raridade. Eu espero. E aproveitando
Aproveita que você tá aqui na Terra do Medo, continue na Terra do Medo. A gente vai deixar 2 indicações aqui pra vocês. Uma é a playlist do Hatch, pra você ouvir mais histórias assustadoras. E o outro é um vídeo que o YouTube está te indicando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau. Tchau! Tchau, gente. Tchau!